E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o pente fino do INSS, que teve muitos benefícios cortados aí, inclusive no auxílio doença em 2024 e deve continuar em 2025. Então, você que recebe algum benefício do INSS entre aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, o benefício de prestação continuada como BPC Loas. Então, vou estar falando aqui o que você deve fazer para se prevenir caso venha a ser convocado para passar por revisão de benefício em 2025. E lógico também, para quem não sabe ainda, tem um grupo de pessoas que recebe algum desses benefícios aí, que não pode ser convocado de forma alguma para a revisão do benefício. Então vou estar falando aqui quais são essas pessoas. Então sempre é bom você ficar informado, sabendo o seu direito, para que não seja prejudicado pelo INSS. Infelizmente sabemos que o INSS na maioria das vezes corta benefícios de pessoas que deveria continuar recebendo o benefício, e o INSS corta o benefício de forma injustamente. Às vezes a pessoa fala, mas o pente fino tem que ter mesmo, tal, porque muitas pessoas recebem o benefício de forma injustamente, tal. Beleza, pode até ter algumas pessoas que recebem o benefício de forma injustamente, mas na maioria das pessoas, na maioria das vezes que o INSS corta um benefício de uma pessoa numa revisão do pente fino, no caso, é de forma injustamente. Por que eu falo isso? Porque a avaliação do INSS nessas revisões de benefício, no meu ver, não é feita da forma que deveria ser. Por quê? Muitas das vezes a pessoa passa por um perito ali, dentro de 10, 15 minutos, muito rápido a avaliação na perícia ali, presencial, e às vezes também acontece que aquele perito que está fazendo a perícia ali, avaliando o segurado, às vezes não é, na verdade na maioria das vezes não é um especialista no problema de saúde que está incapacitando aquela pessoa de trabalhar. Então daí por diante, para você ver que a avaliação não é feita da forma que deveria ser, no meu ver. Por isso que muitas pessoas recorrem na justiça quando tem o seu benefício cortado, e na justiça a pessoa tem o direito reconhecido e recebe sim. Na verdade, o INSS é obrigado a voltar a pagar aquele benefício que foi cortado de forma injustamente, e também indenizar a pessoa desde o tempo que o benefício foi cortado. Então, em 2025, o pente fino vai continuar, principalmente naqueles agora em 2025, principalmente naqueles benefícios como o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade total e temporária, e também no benefício aí no BPC Loas. Muitas pessoas acabam tendo o seu benefício, no caso do auxílio doença, cortado. Às vezes a pessoa fala assim, mas o auxílio doença tem um tempo ali, já tem um prazo para ser cortado o benefício. Beleza, cortado entre aspas, ser encerrado o prazo. Quando a pessoa continua sem condições de trabalhar, a pessoa pede uma prorrogação para passar por uma nova perícia ali durante os últimos 15 dias. Só que às vezes na perícia, no caso de uma perícia de prorrogação, muitas das vezes a pessoa continua sem condições de trabalhar e tem o benefício cortado de forma injustamente. Então sempre é bom a pessoa sempre estar com a sua documentação atualizada, mesmo no caso da pessoa que recebe um auxílio acidente, uma aposentadoria por invalidez, também um benefício no caso do BPC Loas. Sempre é importante você estar com a sua documentação atualizada, porque quem está com problema de saúde, tem um problema de saúde, sempre a pessoa está passando ali no médico e tal, então sempre está renovando a sua documentação, porque a convocação do INSS no pente fino, a pessoa fala assim, mas eu estou com 1 ano, 2 anos que estou recebendo o benefício, será que eu vou ser convocado para passar por uma revisão? Na verdade, o próprio sistema do INSS identifica ali aquelas pessoas que já estão um bom tempo sem passar por perícia médica, e aquela pessoa é convocada.
Como que a pessoa vai ficar sabendo que foi convocada? É através por exemplo, do aplicativo Meu INSS, vai ser informado, ou por ligação. Outra coisa também, sempre é importante você estar com seus dados atualizados no INSS. Quais os dados atualizados? E-mail, endereço, telefone, está atualizado, principalmente no aplicativo Meu INSS. Você está atualizando seus dados para, caso você venha a ser convocado, você ficar ciente e comparecer no dia ali que foi agendada a perícia de revisão. Lógico, comparecer com toda a sua documentação que comprova que você continua sem condições de trabalhar, se for o caso, para continuar recebendo seu benefício. Lógico, tem aquelas pessoas, como eu já falei aqui no início do vídeo, que não pode ser convocado. Quais são as pessoas? Primeiro, a pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, que já completou 60 anos de idade, essa pessoa não pode ser convocada para passar por revisão. Aquela pessoa também que recebe aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e já tem 55 anos de idade ou mais, também não pode ser convocado. Lembrando que esses 15 anos de aposentadoria pode ser, por exemplo, eu fiquei recebendo 5 anos de auxílio doença e 10 anos de aposentadoria. Então, juntando os dois dá 15 anos, então você também não pode ser convocado se você já estiver 15 anos de benefício entre o auxílio doença e a aposentadoria e 55 anos de idade ou mais. E também tem os portadores do vírus HIV também, que não pode ser convocado. Mas sempre é importante você ficar ciente do seu direito, porque é capaz, até uma pessoa numa situação dessa que eu estou falando, que não pode ser convocada, o INSS cortar um benefício de uma pessoa dessa. Infelizmente, eu falo isso por experiência própria. Eu já vi casos que a pessoa tem um benefício no INSS cortado numa situação desumana, que a pessoa só em ver a situação daquela pessoa ali, olhando ali, sem precisar fazer avaliação com um especialista, tal, sem precisar disso. Só em olhar a situação da pessoa, a pessoa vê que a pessoa não tem condições de trabalhar, não tem condições, e mesmo assim o INSS corta o benefício da pessoa. Infelizmente mesmo. Quem sofre mais nessa situação é a pessoa que está sem condições de trabalhar. Por quê? A pessoa que está recebendo um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez ou um benefício aí como o BPC-2, não tem condições de trabalhar, Então, quando a pessoa se vê ali com benefício cortado, então a pessoa está com benefício cortado, sem condições de trabalhar, aí precisa buscar ali às vezes um tratamento para melhorar, se for o caso voltar para o mercado de trabalho, é muito complicada a situação. Muitas das vezes cabe até uma indenização na justiça, a pessoa entrar com um processo contra o INSS. Então, é o que eu sempre falo aqui, quando o INSS corta um benefício e você entende que foi de forma injustamente, o melhor a recorrer é na justiça, porque o INSS fala, quando o benefício é cortado, você pode entrar com recurso administrativo no INSS. Sim, até pode, mas muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não vai dar em nada esse recurso administrativo. O melhor caminho a se fazer quando você tem um benefício cortado e não tem condições de trabalhar de forma alguma, é procurar um advogado especialista previdenciário, juntar toda a sua documentação e o advogado vai entrar com um processo para você na justiça, porque você tem grande chance de conseguir na justiça comprovar o seu direito se você não tem condições de trabalhar e tem direito de receber o benefício, porque na justiça o seu direito vai ser reconhecido. Não estou falando aqui que todo mundo que vai entrar com um processo contra o INSS vai ter sucesso, mas se você tem uma documentação comprovando o seu direito, você tem grande chance de na justiça conseguir comprovar o seu direito. Então, sempre é importante você estar com seus dados atualizados no INSS, para caso você ser convocado. Então, todo ano mesmo, existe o famoso pente fino do INSS. Muitas pessoas são convocadas para passar por revisão de benefício. Repetindo aqui, como eu falei, não tem como a pessoa falar, eu vou ser convocado. Eu já estou tanto tempo recebendo o benefício, eu vou ser convocado. A pessoa sempre tem que estar com uma documentação atualizada e com os dados atualizados do INSS, porque não tem como saber quando que a pessoa vai ser convocada, porque, como eu já falei, o próprio sistema do INSS são milhares de pessoas que recebem benefícios pelo INSS. Pago pelo INSS. Então, o sistema do INSS identifica aquelas pessoas que já estão um bom tempo sem passar por perícia de revisão. Aquelas pessoas, lógico, que
pode ser convocado. Como eu já falei aqui, tem um grupo de pessoas que não pode ser convocado. Então, aquelas pessoas que podem ser convocadas, então, quando já está um bom tempo, às vezes, sem passar por perícia, é convocado para passar por uma revisão do benefício. Lógico, eu não concordo com isso, principalmente aquelas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez, porque já foi comprovado que a incapacidade da pessoa é total e permanente para aposentadoria por invalidez, e mesmo assim, infelizmente, o INSS pode convocar essa pessoa. Eu não concordo com isso, porque se já foi comprovado que a incapacidade é total e permanente, por que vai ser convocado se já foi comprovado lá atrás que a pessoa não tem condições mais de voltar para o mercado de trabalho? Mas infelizmente é o sistema do INSS, a pessoa pode ser convocada para passar por revisão. Lembrando, a pessoa que teve o benefício concedido na justiça, concedido através de um processo judicial, o INSS não pode simplesmente cortar o benefício dessa pessoa. A pessoa tem que passar, caso seja passado por uma perícia de revisão. Outro caso também, nesse caso que eu estou falando aqui, no caso a pessoa teve, imagina aí, a pessoa entrou com um processo na justiça, teve o benefício concedido. Aí, em uma convocação aí no pente fino, a pessoa é convocada e o INSS pode cortar um benefício de uma pessoa dessa situação dessa. Se isso acontecer, o que a pessoa deve fazer? Ganhou o benefício na justiça, o INSS convocou para passar por uma revisão, cortou o benefício. A pessoa novamente entrar com o processo, porque certamente o INSS vai ser obrigado a implantar o seu benefício novamente, porque não faz sentido uma situação dessa. Então, sempre é bom você ficar ciente de quais são os seus direitos para que não seja prejudicado pelo INSS. Beleza? Boa sorte para você aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo.